Então, bom dia, gente. Então, a gente vai ver hoje o último tecido, certo? De histologia, que é o tecido nervoso. E como a gente está nesse aperreio, né, tentando concluir todo o conteúdo antes da próxima semana, então a gente só vai ver uma aula do tecido nervoso, certo? Porque no nosso cronograma tinham duas aulas, porque eu gosto de dar duas aulas sobre esse conteúdo, onde uma aula explora o tecido nervoso em si e a outra aula vai explorar a sinapse nervosa, né? Como é que ocorre a sinapse, e o impulso nervoso, né? A propagação dos estímulos entre os neurônios. Só que esse conteúdo é um conteúdo de fisiologia, certo? Eu dou mais porque é interessante, que faz com que o conteúdo se torne mais interessante para vocês, certo? Então, como a gente está nessa correria, eu vou dar só mesmo a parte de tecido nervoso, que são basicamente as células que formam o tecido nervoso. E é o que a gente vai ver agora. Mesmo que a gente vá ver apenas essa uma aula, a nossa aula de antropologia só vai ser pela tarde, certo? Então, quando a gente finalizar essa aula, aí a antropologia vem 1h30 da tarde. Antecipo a vocês que eu decidi fazer como se fosse um seminário, certo? Com vocês pela prova como prova de histologia. Só que eu não quero um seminário online que a gente entre e vocês vão apresentar um seminário. Eu queria que vocês gravassem vídeos, né? Formassem equipes de 5 pessoas, e aí eu vou distribuir os tecidos entre essas equipes, ok? Nós já temos os De grupos. 5 pessoas, né? Que vai ser sorteado os tecidos para o qual vocês vão fazer. Cada um da equipe de 5, ótimo, já facilita, né? Não, não é Se de cinco, forem de não. 5 pessoas, pode. Já manda lá no grupo as equipes todas formadas. E aí eu já faço o sorteio e mando para vocês. E aí, como é que eu quero esse seminário? Eu não quero slides, certo? Eu quero que vocês dividam 10 minutos. Não, mas aí não tem problema se não fechar de 5. Uma equipe fica com 6, entendeu? Mas, Não professora, tem todos os problema. professores usam esses grupos para fazer trabalho. Quantas equipes que vocês já têm formadas? Vai depender disso. São quantas? Porque de 5 pessoas vai dar 8 equipes, né? De 7 pessoas, não, de 7 pessoas é muito. Dá certo, não. Aí nós Tem vamos que ter que ser de montar 5 novos mesmo, grupos. aí Nós já temos os grupos o que formados. sobrar fica em uma equipe de 6. Mas a maioria tem que ser equipe de 5. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês são 42, né? Então ficam 8, 41. Então ficam 8 equipes. E uma dessas equipes vai ter 6 pessoas, certo? Uma das equipes tem 6 pessoas. E aí, o que é que vocês vão fazer quando gravarem esse seminário? O seminário não vai ter slides, vai consistir de vocês 5 apresentando o conteúdo do tecido que vocês vão ser sorteados. E aí vai ser, por exemplo, são 10 minutos para cada equipe, certo? Então, vai ser 2 minutos para um, 2 minutos para outro, 2 minutos para outro, 2 minutos, 2 minutos. Então, vocês gravam no celular, aí mandam para o colega que ficar responsável de juntar os pedaços e aí compartilharem o vídeo de 10 minutos comigo para eu poder assistir, certo? Porque como não vai ter mais tempo, né? Já acabou o meu contrato, então eu vou ver os vídeos de forma offline, por isso que tem que ser gravado, não dá para a gente fazer ao vivo. Então, serão 10 minutos, que eu vou mandar todos os detalhes lá no Classroom e no grupo também. Sim, você falando, né? A câmera ligada, não vai ter slide, é só você explicando o conteúdo. E aí vocês gravam vídeo no celular de vocês, não precisa ter qualidade o vídeo, mas vocês têm que estar presentes falando aí
E aí um de vocês fica responsável por juntar os 5 vídeos de 2 minutos. E aí vocês juntam e me mandam, certo? Essa vai ser a atividade de histologia. E quando for mais tarde, eu vou dizer de antropologia, né? Mas basicamente, antropologia eu vou dar 10 para todo mundo, tá certo? Para não ter, porque a antropologia, como é algo mais de humanas, a gente iria precisar ter um trabalho, e os trabalhos demandam muito tempo para corrigir. Eu não vou fazer uma equipe de 10 pessoas para fazer um trabalho, para tentar diminuir o tempo que se gasta. Então, a antropologia vai ser 10 para todo mundo e pronto. Aí fica resolvido, certo? Então, mais tarde eu mando os detalhes da avaliação de histologia desse videozinho que vocês vão gravar, explicando o tecido de vocês, que vai ser sorteado quando vocês me mandarem as equipes, certo? Então, vamos lá, vamos começar o tecido nervoso. Vocês já estão vendo minha tela, né? Para a gente não ter problemas, né? Show. Então, vamos lá. Então, o tecido nervoso é ele quem permite que seja possível interpretar e responder aos mais diversos tipos de sinais e sensações aos quais os organismos são expostos pelo meio externo e interno. Ou seja, tudo aquilo que a gente sente de estímulo externo, seja visual, seja olfativo, seja de tato, seja, né, a partir da audição, ou mesmo interno, né? Um sinal hormonal, algum dano que ocorreu dentro do nosso corpo. Todos esses sinais, todos esses estímulos, sejam eles externos ou internos, são processados pelo tecido nervoso que forma aí o sistema nervoso, ok? Esse tecido nervoso, ele forma, como eu acabei de falar, o sistema nervoso, que vai ser dividido, vocês devem ter visto já, ou não, em anatomia, talvez ainda estejam por ver, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, que vai aí ser equivalente ao encéfalo e à medula espinal, né? E o sistema nervoso periférico, que vão ser os nervos que vão aí se expandir, se ramificar por todo o corpo e repassar os sinais que ou sejam recebidos ou para serem enviados aos nervos motores que se recebe do sistema nervoso central, ok? Então, o sistema nervoso central ele vai ser formado pelo encéfalo, né? Se vocês já tiverem visto em anatomia, viram lá que o encéfalo ele vai ser formado pelo cérebro, que é formado pelo telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é, de fato, os hemisférios, né? O cérebro que a gente conhece visualmente, que é aquela estrutura mais enrugada, certo? Vai ser formado pelo cerebelo, que é como se fosse um cérebro pequenininho, né? Tem a mesma estruturação. E vai ser formado pelo tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, sendo o bulbo a estrutura que vai, né, prolongar para formar aí a medula espinal, ok? Então, ele se prolonga dentro do canal vertebral, formando a medula espinal. E a segunda parte do sistema nervoso central é, de fato, a medula espinal, que vai aí ficar protegida no canal vertebral, que é formado entre as vértebras do nosso sistema esquelético, né? O forame, o acidente lá das nossas vértebras, que vai formar esse canal vertebral. E é importante que vocês saibam que tanto o encéfalo, né, como a medula espinal são estruturas vitais para o nosso corpo. E como tal, como estruturas vitais, eles precisam de quê? De muita proteção. Se é vital, a gente precisa ter muita proteção para essas estruturas. Então, a primeira proteção que a gente tem é a proteção justamente física, né? A proteção óssea. Então, o encéfalo ele fica protegido dentro da caixa craniana, enquanto a medula espinal fica protegida aí dentro das vértebras, né? Porque é justamente no canal vertebral que ela fica ali inserida, ficando mais protegida de qualquer impacto, qualquer choque mecânico e até mesmo de atrito.
Ainda nesse papel de proteção, nós vamos ter a ação de meninges, né, que são membranas que têm esse papel de proteger contra os choques mecânicos e contra o desgaste pelo atrito também, que são a pia mater, que é a mais interna, mais fininha, né, a aracnoide, que é a membrana intermediária, e a dura mater, que é a mais espessa, mais fibrosa e mais externa. Tanto o encéfalo como a medula espinal são protegidos por essas três meninges, essas três membranas. Além dessa estrutura óssea, da estrutura membranosa que protegem essas duas estruturas do sistema nervoso, nós também temos aí o líquido cefalorraquidiano, né? Que esse líquido ele também tem esse papel de proteção contra choques e contra o desgaste do atrito, além de que é esse líquido que fica circulando no sistema nervoso central, levando nutrientes às células que formam o mesmo e removendo os catabólitos que são aí originados a partir desse sistema, ok? E o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso periférico ele vai ser formado por nervos e gânglios, né? Os nervos, eles podem ser de dois tipos, que são os nervos cranianos, ou seja, que vão partir aqui do crânio, né, do encéfalo, e tem os nervos espinais, que vão partir da medula espinal. Tem 12 nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos, que vão aí irradiar toda a face, né, toda essa estrutura superior do indivíduo, e os 31 pares de nervos espinais, que partem da medula espinal, elas vão aí irradiar para todo o corpo. Então, esses nervos, eles são aglomerados de axônios envoltos por tecido conjuntivo, que é chamado de endoneuro, perineuro e epineuro. Vocês devem se recordar na aula passada, quando eu mencionei o tecido muscular, que o quê? Que as fibras musculares tinham lá, as miofibrilas eram envoltas por uma membrana de tecido conjuntivo formando a fibra muscular. Várias fibras musculares formavam a fáscia muscular que era envolta por outra membrana. E várias fáscias musculares formavam o músculo em si que é envolto por outra membrana. Então, essa mesma estruturação a gente vê nos nervos, certo? Então, a gente tem aqui as fibras de mielina, né, da bainha de mielina, que vocês vão já ver o que é essa estrutura, que são revestidas aqui por uma membrana de tecido conjuntivo, que é o endoneuro. O conjunto dessas fibras mielínicas, formando aqui esse conjunto de estruturas neurais, vai ser envolta pelo perineuro, formando outra estrutura, que quando forma o conjunto destas, vai formar em si o nervo, que vai ser revertido pela última membrana, que é a epineuro. Então, a membrana mais interna é a endo, né, como o próprio nome diz, endo. Perineuro é a intermediária e epineuro, de superficial, vai ser a última membrana a revestir esse nervo, ok? E os gânglios nervosos, né? Os gânglios nervosos, eles vão ser os corpos celulares dos neurônios, certo? Então, os nervos, eles vão estar aí relacionados à parte dos axônios, vocês vão já ver a célula do tecido nervoso, que ela é formada pelo corpo celular, pelo axônio e algumas outras partes que vocês vão ter contato também, mas basicamente os nervos têm esse aglomerado de axônios, que são as partes mais longas da célula nervosa, consequentemente são algumas, a maioria são revestidas pela bainha de mielina, e os gânglios são nada mais do que os corpos celulares, a parte que tem o núcleo dessas células nervosas. Então, quais são as características do tecido nervoso? Ele vai ter origem no folheto embrionário ectoderma, certo? Praticamente não possui matriz extracelular igual ao tecido muscular, né? Por quê? O que é que a gente observa de característica desses tecidos que têm pouca matriz extracelular?
são tecidos altamente especializados, não é isso? Então, esses tecidos altamente especializados, eles possuem pouca matriz extracelular, porque as suas células é que são as responsáveis pelas suas funções, por tudo aquilo que eles efetivamente realizam. Então, a célula muscular, ela tem um nome diferente, né? Ela é chamada de fibra muscular porque ela desempenha uma função muito específica. Da mesma forma que todas as células que formam o tecido nervoso, elas têm uma nomenclatura diferente porque todas possuem uma função extremamente específica dentro do tecido nervoso. Então, como essas células é quem desempenham as funções de fato que esse tecido realiza, elas praticamente não possuem matriz extracelular. Então, essa característica aqui é dos tecidos que possuem as células que realizam praticamente toda a função do tecido, certo? Então, as suas células são extremamente especializadas, elas são chamadas de quê? Se são células extremamente especializadas, elas vão ter um nome específico, né? Então, elas são chamadas de neurônios, ok? E a capacidade de regeneração dessas células é praticamente nula. É um tecido altamente vascularizado, né? Uma vez que ele precisa constantemente estar recebendo nutrientes, gases, etc. E como vocês devem saber, né? Acredito, o cérebro ele se alimenta de glicose na sua forma simples, né? A glicose 6-fosfato. Então, ele precisa dessa irrigação sanguínea constante para fornecer a glicose no seu formato simples e manter as atividades metabólicas que formam o tecido nervoso do cérebro, certo? Então, por isso ele é altamente vascularizado e é exclusivo dos animais. Por isso que se diz, né, que os animais eles conseguem raciocinar melhor do que aqueles que não têm o sistema nervoso. Então, todos os animais que possuem o sistema nervoso, eles conseguem construir habilidades de forma mais eficaz do que aqueles que não possuem, né? Por quê? Porque eles têm a capacidade de receber estímulos e responder a esse estímulo com ação, com a produção de substâncias internas e etc. Então, é a capacidade de responder ao estímulo, criar memórias, armazenar memórias e etc. E quais as funções desse tecido, né? A principal função e basicamente a única função desse tecido é receber, interpretar os estímulos externos e internos e transmitir respostas equivalentes para esses estímulos, né? Então, ele recebe o estímulo, ele interpreta o estímulo e ele vai dizer o que tem que ser feito para aquele estímulo, certo? E, além disso, né, receber, interpretar e realizar, o sistema nervoso, ou seja, o tecido nervoso, também é o responsável pelo armazenamento de informações, ou seja, é o responsável pela criação da nossa memória. Então, tudo que a gente está estudando hoje aqui, se daqui a um mês a gente se lembrar, né, das características de um neurônio, etc., isso foi graças ao nosso tecido nervoso, que teve a capacidade de armazenar as informações que a gente está assimilando hoje aqui, ok? Então, quais são as células que formam o tecido nervoso? Então, nós temos os neurônios, né? Que são as células básicas que formam o tecido nervoso, e temos as células da glia, que também são importantíssimas para o sistema nervoso, porque elas muitas vezes vão atuar na defesa, na nutrição, no suporte aos neurônios, entendeu? Então, não pode haver apenas os neurônios no funcionamento desse tecido nervoso. A gente precisa do funcionamento em conjunto de todas essas células. Então, dentre essas células da glia, né, que auxiliam os neurônios, nós vamos ter o quê? Os astrócitos, as células de Schwann, os oligodendrócitos, as células ependimárias e as micróglias. Então, a gente vai ver cada uma dessas células, ok? Então, os neurônios, né, que são as principais células formadoras do tecido nervoso, eles podem ter até 1 metro, certo? Quando a gente olhar o axônio de um neurônio, existem neurônios que possuem até 1 metro de comprimento do axônio, né, que é o local por onde passa o estímulo nervoso.
são células especializadas em realizar o impulso nervoso, né? A transmissão de informação, composto pelos dendritos, que é onde se recebe a informação, pelo corpo celular, pelo axônio e pelas terminações do axônio, que é onde se transmite a informação que foi recebida no início, lá nos dendritos. Então, e ainda possuem prolongamentos compostos pelas fibras nervosas. Então, os dendritos são eles que transmitem o estímulo até o corpo celular. Vocês vão já ver a estrutura da célula que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, os dendritos, eles recebem o estímulo e transmitem até o corpo celular. Do corpo celular, passa para o axônio, que vai ser quem vai transmitir o estímulo recebido do corpo celular para as terminações dos axônios, certo? Pelo impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele vai ser unidirecional. Ele sempre vai acontecer do dendrito para as terminações dos axônios. Nunca vai seguir o caminho inverso, certo? Das terminações dos axônios retornando para os dendritos. Não, o estímulo ele só segue o sentido unidirecional do impulso nervoso, que é dos dendritos para as terminações dos axônios. Ele vai se associar às células da glia para obter tudo aquilo que ele precisa para realizar as suas funções, né? Que eu já disse a vocês que são células que auxiliam esses neurônios. Então, a gente tem aqui a estrutura, ó. Essas estruturas aqui ramificadas, ligadas a essa cabeça, né, que vamos colocar assim, que possui um núcleo celular, são os dendritos. Então, são esses dendritos que vão receber determinado estímulo, certo? Esse estímulo é repassado dos dendritos para o corpo celular, que é essa estrutura que contém o núcleo. O estímulo que saiu dos dendritos e entrou aqui no corpo celular vai ser transmitido às terminações do axônio através do axônio. Então, é o axônio que pega o estímulo que está aqui no corpo celular e transmite através do impulso nervoso para as terminações do axônio, certo? E qual a classificação morfológica dos neurônios? Então, os neurônios eles podem ser classificados de 4 maneiras, certo? Unipolar, em que apenas uma ramificação parte do corpo celular para o axônio, que foi o que a gente viu aqui anteriormente, ó. A gente só tem uma ramificação do corpo celular partindo direto para o axônio. Bipolar, nós temos 2 ramificações partindo do corpo celular, o dendrito e o axônio. Temos o pseudo-unipolar, em que uma ramificação saindo do corpo celular, o axônio, e outra da sua ramificação direta vai ser o dendrito, que vai ser o estímulo direto, certo? Não vai passar pelo corpo celular. E multipolar, em que a gente tem várias ramificações partindo do corpo celular, sendo aí dendritos e um axônio. Vamos ver na imagem que fica mais fácil da gente visualizar. Então, vamos começar pelo primeiro, certo? Então, a gente tem aqui o neurônio unipolar, em que ele vai ter um canal do dendrito para transmitir aqui para as terminações do axônio, ou seja, só tem uma ramificação partindo do corpo celular. Nós temos o bipolar, que foi o segundo que a gente viu, né? Que a gente tem aqui 2 ramificações, uma formando os dendritos e outra formando o axônio, certo? E aí o estímulo passa aqui do dendrito pelo corpo celular e vai para as terminações do axônio. Aqui o estímulo, ele chega e vai direto do dendrito para o axônio. Depois nós temos o pseudo-unipolar, em que o estímulo ele passa diretamente para o axônio, ele não passa pelo corpo celular, uma vez que só tem uma ramificação, por isso unipolar, mas ele é pseudo por quê? Porque a informação não passa pelo corpo celular. A informação segue direto por esse canal, sendo o pseudo-unipolar. E, por fim, a gente tem o multipolar, que é a imensa maioria dos neurônios que existem no sistema nervoso, é formado por neurônios multipolares.
em que a gente tem aqui várias ramificações no corpo celular, dando origem, que é, na verdade, o que a gente viu lá na primeira figura, né? Dando origem aos dendritos, certo? Nós temos várias ramificações e uma única ramificação dando origem ao axônio, certo? Então, o unipolar vai ter uma ramificação do seu corpo formando dendritos e outra formando axônio. No bipolar, vai ter duas ramificações partindo de pontos diferentes, né? Aqui a gente tem duas ramificações, mas só parte de um ponto, ramificou e aí abre para os dendritos e para o axônio. Aqui a gente tem duas ramificações. O pseudo-unipolar também só tem uma ramificação, mas ele não vem descendo aqui e aqui forma dendritos e depois o axônio. Não, ele forma para cada ponto o dendrito e depois o axônio, e o canal, portanto, é direto. Por isso que é pseudo-unipolar. E, por fim, que a maioria dos neurônios, a gente tem o multipolar, que tem vários canais aqui de ramificação, formando os dendritos que vão enviar o sinal ao axônio. E isso é a classificação morfológica dos neurônios, né? E a classificação fisiológica? Os neurônios, eles podem ser sensitivos ou sensoriais ou aferentes, né? Que são aqueles que recebem o estímulo, certo? Nós vamos ter os neurônios motores ou eferentes, que são aqueles que vão efetuar a ação em resposta ao estímulo. E nós temos os neurônios associativos ou mistos ou interneurônios, que fazem a conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Então, os neurônios sensitivos, eles conduzem os sinais recebidos pelos órgãos sensitivos ou células sensoriais ao sistema nervoso central. Então, se ele receber um estímulo externo, seja visual, olfativo, auditivo, né? De tato, seja estímulo corporal, algo errado que está acontecendo internamente no indivíduo. Então, esse neurônio sensitivo, ele recebe esse estímulo, esse sinal, e é ele quem vai entregar esse sinal ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central recebe o estímulo, interpreta e vai enviar o quê? A resposta àquele estímulo. E essa resposta ao estímulo, ele envia através dos neurônios motores, dos neurônios eferentes. Então, o que é que eles fazem? Esses neurônios, eles conduzem os sinais do sistema nervoso central para os órgãos efetores, ou seja, músculos, glândulas que irão secretar algum hormônio. E os associativos, como eu já mencionei, fazem a ligação, a interação entre os neurônios sensitivos e os neurônios motores. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem a pele, né? Em que ela está recebendo uma sensação térmica, e aí a gente tem um neurônio sensitivo recebendo esse estímulo, né? Então, ele recebe esse estímulo e ele tem que enviar o estímulo recebido para o sistema nervoso central. Então, esse sistema nervoso, esse neurônio sensitivo vai repassar esse estímulo para o sistema nervoso central, que pode passar através de um neurônio associativo, né? Ou pode passar diretamente para ali na medula espinal, né? Para chegar ao sistema nervoso central. Então, ele repassa essa informação à medula espinal diretamente, que compõe o sistema nervoso central, ou ao neurônio associativo, e esse neurônio associativo, né, depois de receber o comando do sistema nervoso central, repassa o comando, né, a ação que deve ser realizada ao neurônio motor. Então, ele repassa esse estímulo de ação ao neurônio motor, que repassa ao corpo celular, que repassa aí para as terminações do axônio, que vão atuar lá nas fibras musculares, realizando a contração do músculo. Então, esse músculo aqui, ele foi exposto a algo quente, para que haja o afastamento do indivíduo do local quente, a gente tem que ocorrer uma contração muscular, e essa contração é realizada através da ação do sinal de um nervo motor. A gente viu na aula passada, né, no processo de contração muscular, que
antes de que possa haver a contração muscular, a gente precisa de um sinal neurológico, né? E esse sinal ele vem justamente do nervo motor. Quando o nervo motor ele atua sinalizando uma ação, uma contração muscular, aí é que vai liberar cálcio para os túbulos T, dos túbulos T para o retículo sarcoplasmático, que vai polarizar, liberar o cálcio para se ligar a troponina, etc., que a gente viu na aula anterior, né? Então, tudo isso precisa, para que desencadeie o processo de contração muscular, precisa que haja a sinalização de ação, o estímulo de ação através do neurônio motor, certo? E ainda tem a classificação pela localização, né? Nós vimos a morfológica, que é mais pela estrutura, vimos a fisiológica, pela ação que esse neurônio desempenha no organismo, e temos a classificação pela localização. Então, os neurônios que vão ali estar presentes na substância branca, acredito que vocês devem ter visto em anatomia, serão formados pela parte dos axônios, né? Então, lá no telencéfalo, né? No telencéfalo, a substância branca é a substância interna, né? E essa substância interna é rica em axônios. Na medula inverte, né? Isso, na medula espinal, a substância branca é a parte mais externa e vai ser rica em axônios. Enquanto a substância cinzenta, lá no telencéfalo, é a parte mais superficial, né? O córtex do telencéfalo vai ser rica em corpos celulares. E quando chega na medula espinal, inverte, né? É a parte mais interna, formando ali o H medular, cinzento, né? Que é rico em corpos celulares. E essa estruturação é justamente para que haja a transmissão mais eficaz desses sinais, né? Então, o estímulo foi recebido ali do ambiente externo, ele tem que chegar ao H medular, da medula, para ser encaminhado, para ser desenvolvida a resposta àquele estímulo, e então sair a resposta ao estímulo através dos axônios, que é a parte mais externa da medula espinal. Então, se recebe a informação por dentro da medula espinal e se envia a informação por fora, que é justamente para criar um movimento mais favorável a essa ação. Da mesma forma que no sistema nervoso central, quando esse sinal ele tem que ser enviado ao cérebro, apenas enviar a medula espinal não é suficiente, ele tem que chegar lá aos corpos celulares do telencéfalo, e o telencéfalo, depois de realizar o estímulo de ação, né, de comandar o estímulo de ação, ele envia esse estímulo de ação através dos axônios, ou seja, da substância branca, que é mais interna, que vai ter o contato com os nervos cranianos, ou mesmo propaga o sinal até a medula espinal, para que ela possa repassar para os neurônios motores. Então, aqui é a estruturação dessa substância, né? Na medula espinal, a gente vai ter a substância cinzenta, né? Que aqui está laranja. Na região central, certo? Vai ser rica em corpos celulares de neurônios. Então, chega aqui, né? Através dos cornos posteriores do H medular, chega o sinal. Chega o sinal sensitivo no H medular. E aqui, dos cornos anteriores, vai sair, através da parte rica em axônios da substância branca, o sinal motor, né? Então, isso aqui facilita a saída dessa informação motora, dessa ação em si. Enquanto no cérebro, a gente vê a inversão, né? A substância cinzenta, que está aqui em laranja, mais uma vez, é a parte do córtex mais externa, enquanto a substância branca é a parte mais interna. E essa substância branca, que é rica em axônios, ela vai receber as informações dos corpos celulares presentes na substância cinzenta, e aí esses corpos celulares enviam o estímulo através do axônio para chegar aonde? No tronco, né? No tronco encefálico, passar aí para o bulbo, que pode transmitir diretamente aos nervos cranianos, ou pode repassar aqui já a medula espinal, certo? Então, ele repassa essa informação
Por isso que a substância interna tem que ser a substância branca, porque ela, como ela é rica em axônios, e os axônios que transmitem o estímulo através do impulso nervoso, ele vai transmitir aqui, e já que está em contato direto, para o tronco encefálico, ou para os nervos cranianos, ou para a medula espinal, ok? E as outras células que formam o sistema nervoso, né? Nós vamos ter aí as células da glia, que auxiliam o sistema nervoso, e são 5 essas células: os astrócitos, as células de Schwann, as células ependimárias, as células micróglias e os oligodendrócitos, certo? Então, essas células, elas vão junto, né, com os neurônios, formar uma espécie de cola, que tem por função auxiliar os neurônios, bem como nutri-los e protegê-los. A gente vai já ver qual é desses papéis aí que elas desempenham, que é efetuado por cada um especificamente. Então, os astrócitos, eles são as maiores células da glia, eles têm um aspecto estrelado, por isso esse nome, né, de astrócitos, possuindo muitos prolongamentos, fica parecendo realmente uma estrela. São responsáveis por nutrir os neurônios, ou seja, são eles que vão levar os nutrientes a esses neurônios, que eles estão ligados aí aos vasos sanguíneos e aos neurônios. A gente vai já ver na estrutura, pela figura, que esses prolongamentos dos astrócitos, né, fica um prolongamento ligado diretamente ao capilar sanguíneo e outros prolongamentos ligados ao neurônio. Então, dessa forma, ele consegue captar os nutrientes que estão circulando no capilar sanguíneo e repassá-los aos neurônios diretamente, através desses prolongamentos que ele possui. Além disso, né, além de nutrir as células, de repassar esses nutrientes, ele também tem um papel de sustentação física dos neurônios. Então, ele vai aí unir o tecido nervoso à meninge, à membrana pia mater, que é a membrana mais interna. Então, ele vai ajudar a sustentar, não deixar o cérebro, né, completamente solto dentro da caixa craniana. Então, por mais que a gente ache, o cérebro está solto dentro da caixa craniana, mas não totalmente, não completamente, né? Olha o livro, né, amor? Tá lendo? Oh, coisa linda! Tá linda de pitó, tá perfeita. Vou já pegar você, tá? Só um segundo. Só ao finalizar aqui eu pego você, tá? Então, ela vai atuar também fazendo essa sustentação. Ele não está completamente solto dentro da caixa craniana. Ele consegue, sim, realizar esse papel de sustentação, unindo o sistema nervoso, ou seja, os seus neurônios, né, com essa meninge. Então, ele é uma espécie de cola, ele segura, não deixando o tecido nervoso, todo o sistema nervoso tão solto, tão vulnerável assim, certo? Então, ele tem o papel de proteção, né, sustentação e nutrição. Só um segundo, tá? Que linda, meu Deus, que linda, que cheirosa, tomou banho, foi. Ai, meu Deus, não aguento o cheiro desse, não. Cheirosa, linda. Não, mas a mamãe não vai poder ler o livro agora. A Ana lê sozinha, tá certo? Vai ver o au aqui, ó. Neném lê sozinha, tá? Daqui a pouco a mamãe lê com a Ana, tá bom? Então, além disso, né? Além de sustentar, além de nutrir as células do tecido nervoso, ou seja, os neurônios, os astrócitos, eles também vão substituir o tecido nervoso lesado, né? A regeneração. Ah, professora, mas a senhora disse no início da aula que uma das características do tecido nervoso é que ele não se regenera. Ele não se regenera a taxas elevadas, né, gente? Mas tem uma leve taxazinha de regeneração, certo? Não é totalmente... não há regeneração de forma alguma no tecido nervoso. Tanto que existem inúmeras terapias, né, que ajudam aí pessoas que têm lesões cerebrais a conseguir regenerar o seu tecido nervoso, tá certo? Então, não é completamente impossível de se realizar a regeneração do tecido nervoso.
mas não é algo que todo tipo de lesão a todo momento vá dar certo, entendeu? Na substância branca, eles são chamados de fibrosos, porque eles vão ter prolongamentos aí mais longos, ok? Na substância cinzenta, eles vão ser chamados de protoplasmáticos, porque os prolongamentos vão ser mais curtos e abundantes. Então, olha aqui como é essa estrutura, né? Então, a gente tem o astrócito, certo? Ligado aqui os seus prolongamentos ao capilar sanguíneo e ligado aqui ao axônio, né? Então, a gente vê que essa região aqui representada na figura é que tipo de astrócito, né? São os astrócitos chamados de fibrosos. Por quê, professora? Porque os astrócitos fibrosos, eles vão estar ligados ao prolongamento do axônio dos neurônios, que ficam aonde? Na substância branca, no encéfalo, né? Ou especificamente no telencéfalo. Então, ele está realizando a função aqui de nutrição, transmitindo os nutrientes do sangue para os neurônios, como está realizando a função de sustentação, quando ele está ligado aos neurônios e, ao mesmo tempo, está ligado a quem? Que não está aparecendo aqui. A meninge, a membrana pia mater, né? Realizando essa sustentação. E também, de vez em quando, ele vai atuar regenerando células nervosas que venham a se danificar. Então, se a gente estivesse vendo os astrócitos ligados aqui, os seus prolongamentos ao corpo celular, se a gente estivesse vendo um prolongamento desse ligado ao corpo celular, que tem um núcleo, a gente saberia que esse astrócito seria um tipo de astrócito o quê? Protoplasmático. Por quê? Porque ele tem prolongamentos mais curtos e abundantes e fica localizado na substância cinzenta, certo? Então, a substância cinzenta no telencéfalo vai ser rica em quê? Vai ser rica nos corpos celulares dos neurônios, entendeu? Ele vai chorar, tu sabe? E os oligodendrócitos, né? Então, os oligodendrócitos já são células muito menores, né? Porque não desempenham todas essas funções. Eles têm poucos prolongamentos que compõem a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, certo? Seus prolongamentos vão se enrolar nos axônios dos neurônios para formar a bainha de mielina, certo? Então, eles têm prolongamentos, bem menos do que os astrócitos, certo? E esses prolongamentos se enrolam sobre o axônio. E é essa estrutura, né, enrolada que forma a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é que faz com que o impulso nervoso aconteça de forma tão rápida, em milissegundos, certo? Porque ela otimiza o processo de polimerização para que esse impulso nervoso seja transmitido. Ok? Então, os prolongamentos se enrolam nos axônios dos neurônios para formar a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, certo? Que isso fique claro. Então, a gente tem aqui, ó, os oligodendrócitos, os seus prolongamentos se enrolam sobre o axônio, formando a tal bainha de mielina, que é a principal responsável pelo processo de impulso nervoso ser tão otimizado e tão rápido, ok? E as células de Schwann? As células de Schwann, elas não possuem projeções, certo? Mas são elas que compõem a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico. Elas também se enrolam sobre os axônios, formando a bainha de mielina. Só que é a própria célula que se enrola sobre o axônio. Os oligodendrócitos, os seus prolongamentos, se enrolam sobre o axônio. No caso das células de Schwann, a própria célula se enrola sobre o axônio. Então, aqui, ó, é a formação dessa bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico é formado por essas células de Schwann. Então, vem a célula em si, se liga ao axônio e ela começa aí a formar a bainha de mielina, formando essas várias curvas aqui. Então,
o núcleo ele vai estimulando a síntese de diversas proteínas que vão induzindo a formação aqui crescente dessa estrutura, que vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, até chegar ao finalzinho aqui, onde, obviamente, vai estar o núcleo posicionado, porque ele vai sintetizando e empurrando o núcleo para frente para formar essa estrutura. Então, como vocês veem, é a própria célula que se dobra sobre o axônio, entendeu? Então, essa é a característica dos neurônios do sistema nervoso periférico, enquanto do sistema nervoso central são os prolongamentos que se enrolam, do sistema nervoso periférico são as células de Schwann que se enrolam sobre os axônios, certo? Formando essa bainha de mielina que é essencial na transmissão do impulso nervoso. Então, aqui, ó, a bainha de mielina é responsável por formar um isolante elétrico que aumenta em 100 vezes a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Então, entre cada elemento da bainha de mielina, existem os nódulos de Ranvier, formado por nós neurofibrosos que saltam os sinais dos impulsos nervosos, certo? Então, deixa eu ver se a gente tem aqui, mostrar aqui nessa imagem, que fica melhor de vocês visualizarem. Então, vocês estão vendo aqui o oligodendrócito revestindo um neurônio do sistema nervoso central. Então, está formando aqui bainha de mielina, bainha de mielina, bainha de mielina, bainha de mielina. Então, essa bainha de mielina nada mais é do que um isolante elétrico. Se ela é isolante elétrico, ela não transmite carga, né? Isso, ou seja, não vai transmitir o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso que está saindo aqui do corpo celular, entrando no axônio, ele não vai passar pelo isolante elétrico, não vai passar pela bainha de mielina. Ele vai pular daqui para esse ponto, daqui para esse ponto, daqui para esse ponto, certo? Por quê? São os chamados nódulos de Ranvier, que são as estruturas que ficam entre as bainhas de mielina que são formadas nos neurônios. Então, ele vai saltando, literalmente, o impulso nervoso, o estímulo elétrico, porque vai transpassando o isolante elétrico formado pela bainha de mielina. Por isso que ela é essencial na velocidade da transmissão do impulso nervoso, certo? Aqui na figura das células de Schwann, a gente não consegue visualizar bem a formação dos nódulos de Ranvier. A gente não vê esse espaço entre uma bainha de mielina e outra. Mas quando a gente consegue visualizar os nódulos, são as estruturas por onde saltam os sinais elétricos do impulso nervoso. E as micróglias, né? As micróglias vão ser as células de defesa do tecido nervoso. Nada mais são do que os macrófagos super especializados, que vão ter origem aí mesodérmica. Então, a gente viu nas nossas aulas iniciais, os macrófagos são células fagocitárias, né? Que têm a função primária de defesa. Então, eles vão atuar ali no momento em que eles reconhecem um antígeno, né? Um organismo estranho, eles vão fagocitar esse organismo e digerir esse organismo através da fusão da vesícula com os lisossomos e etc. Então, os macrófagos também existem lá no sistema nervoso, só que são super especializados, por isso são chamados especificamente de micróglias. Então, são células fagocitárias, pequenas, que têm inúmeros prolongamentos de membrana, obviamente, como toda célula fagocitária, precisa ter os prolongamentos de membrana para justamente permitir a endocitose, a fagocitose de antígenos de corpos estranhos, né? Por isso que eles têm que ter essa característica estrutural. Então, a gente tem aqui a formação de uma micróglia, né? A gente tem a micróglia progenitora, que vai aqui formar essa estrutura, que ela tem não apenas a função de fagocitose, mas ela também desempenha diversas outras funções no sistema nervoso, como, por exemplo, auxiliar o processo de sinapse, né? Então, as estruturas que nós não vamos ver, mas vocês vão ver em fisiologia, que as moléculas que são liberadas no processo de sinapse nervosa, elas são encaminhadas através de pequenas vesículas para o neurônio seguinte, né, para a transmissão desses sinais.
E as células micróglias podem desempenhar o papel de fagocitar esses sinais, né, sinápticos e enviar através da sua vesícula de endocitose que ele forma ao próximo neurônio. Então, ele tem esse papel de auxiliar, atuar como se fosse um neurônio associativo, né, que transmite o sinal do neurônio sensitivo para o neurônio motor. Então, basicamente, para que vocês compreendam, certo? Não é esse o papel, não é associativo o nome. É só para que vocês consigam visualizar. Ele faz esse papel aí de associativo, fazendo contato das estruturas que são liberadas por um neurônio, captando essas estruturas para liberar para o próximo neurônio. Além disso, ela também vai ajudar os oligodendrócitos a realizar o processo de mielinização, né, de formação da bainha de mielina. Vão, obviamente, fazer o papel de proteção, fagocitose, né, atuando, captando, endocitando substâncias estranhas. E também tem o papel importantíssimo de liberar fatores de crescimento que favorecem o crescimento do neurônio, ou seja, da célula nervosa. Então, vai ser crescimento do canal do axônio, crescimento das ramificações dendríticas. Então, tudo isso é favorecido, esse crescimento neuronal, por fatores de crescimento que são liberados por essa célula. Então, ela não tem apenas o papel de fagocitose, de proteção imunológica, certo? E as células ependimárias? As células ependimárias são células provenientes do tecido epitelial, certo? São responsáveis pelo revestimento das cavidades do encéfalo e da medula e apresentam cílios em pontos estratégicos de contato com o líquido cefalorraquidiano, auxiliando na fluidez do mesmo. Então, são essas células que permitem aí a fluidez do sistema nervoso, certo? Para que ele não fique rígido. Então, essas células, elas vão auxiliar aí a movimentação dos astrócitos, né? Favorecer a interação dele com capilares e com neurônios, favorecer a movimentação dos prolongamentos dos oligodendrócitos em torno dos canais de axônio. Então, favorecer a interação das células micróglias para a liberação de fatores de crescimento para os neurônios e etc. Então, elas vão ajudar as demais células da glia a auxiliar os neurônios, certo? Então, é isso. Me digam se vocês ficaram com alguma dúvida que a gente repete mais uma vez. Me digam aí. Pois pronto, gente. Aí já, quando eu colocar a aula, eu mando para vocês os detalhes da nossa avaliação, certo? E 1h30 a gente se encontra para a última aula de antropologia, que vai ser sobre o envelhecimento social. Então, não sei se todos de histologia fazem antropologia, né? Então, para aqueles que não fizerem parte de antropologia, muito obrigada pelos momentos que a gente compartilhou, certo? As aulas, vocês participaram, sempre entravam na aula ao vivo, isso é muito importante para o professor. Então, muito obrigada por tudo. Eu espero que eu tenha contribuído na formação de vocês e que vocês se tornem grandes profissionais lá na frente. Então, desejo tudo de melhor na vida de vocês e quem sabe aí a gente se encontra nas próximas daqui para frente, tá? Então, tudo de bom e de tarde a gente se encontra de novo, tá? Um abraço, pessoal. Um beijo. Tchau. Não. Ah, você quer dar um beijo também? Dá um beijo. Pronto, você deu o beijo. Linda.